E você está no Chapéu Pensador. Esse novo modelo do Chapéu Pensador, onde cada um de nós faz programas individuais. E eu escolhi um entrevistado fantástico. Arão Sapiro, professor, consultor e inovador de paixão. Nós vamos falar de inovação, porque essa é a saída. Se a gente é animado aqui, é porque tem inovação, atitude inovadora. Eu acho que inovação é atitude, né? Me conta lá, tudo bom, Sapiro? Tudo bem, Helena. Que alegria estar com você. Que é bom. Impressionante. Eu fico pertinho de você, eu fico lá no alto. Assim, Gente, mas eu acho que o seu tema já é um tema lá no alto, né? É. Porque a inovação é um tema que você tem que estar sempre up, tem que estar sempre para É cima. verdade, é verdade. Sabe o que é? Quer me perguntar? Eu quero. Se você deixar, eu vou falando. Eu sei. Me conta uma coisa. Por que a inovação é a palavra do momento? O que é inovação? Pois é, a inovação não é nem tão palavra, é a palavra do momento, mas é de outros tempos também. O que acontece? Os seres humanos, tanto os seres humanos, os profissionais, as empresas, tendem a ficar na zona de conforto. Qualquer setor da economia, depois de um tempo, ela moderniza, tem a tecnologia, tem a inovação, aí começa a ter aquela participação de mercado. Quando começa a ter participação de mercado, ter poder, que consegue, que mudança que acontece? Se torna conservadora, se torna mais rígida, mais controladora. Com medo de perder aquilo que conseguiu, né? Então vamos segurar. Exatamente. Grande erro. Né? Grande erro. Porque a percepção dos gestores, gestoras, nossa, o que nós estamos obtendo hoje é do nosso fruto de hoje, nosso resultado de hoje. Não é, é do passado. Nada garante que no futuro vai permanecer. Então o que acontece? Muitas empresas tradicionais, vamos pegar a indústria automobilística, maravilhosa, novos modelos. Mas, gente, o que a indústria automobilística está fazendo pela mobilidade? Nada. Eu só vejo carros cada vez maiores, mais entupindo nossas ruas. Tudo bem, são modelos bonitos, mas não traz a felicidade para as pessoas, não traz a mobilidade. Muito pelo contrário, é um peso na vida de cada consumidor. Quem que está reinventando tudo isso? De repente, um jovem sul-africano de 10 anos de empresa, a Tesla, que é o Elon Musk, ele em 10 anos tem vamos dizer assim, uma fábrica de carros elétricos que vale mais que a GM e a Ford juntas, que tem mais de 100 anos. É uma loucura. Por quê? Porque a ideia desse Elon Musk, esse empreendedor, é trazer soluções inovadoras. Tudo que permanece igual muito tempo tende a não criar valor. Aí a importância da inovação. A inovação cria valor. Na verdade, eu posso pensar que o Uber também é uma empresa automobilística, porque ele está pensando como que ele vai fazer para criar mais mobilidade, mais que as pessoas possam usar sem ter, né? E daí, assim, ele está até pensando agora em carros que não tenham motorista, que sejam todos automáticos. Gente, é isso aí mesmo? É isso mesmo. Porque isso é uma visão, né? Quer dizer, tudo bem, ele não é uma empresa diretamente automobilística, mas é alguém que está pensando na situação de como mobilizar as pessoas. Isso seria inovação? Isso é inovação. A inovação do modo de pensar, modelo mental. Então, sempre a gente falava, o setor da indústria automobilística, montadoras, o setor da linha branca, o setor de roupa. Não. Agora a gente fala o setor da mobilidade, o setor da saúde, o setor do bem-estar. Não está associado a um determinado produto, está associado a uma solução e uma qualidade de vida. É isso que nós precisamos. Mas e olha, qual que é a característica que eu tenho que ter, ou que eu tenho que desenvolver? Eu já nasço com essa percepção, com essa intuição, com esse talento da inovação. Que nem o Elon Musk. Mas eu li que ele adorava ficção científica. É verdade. Será que as pessoas que adoram ficção científica, elas têm mais facilidade para ser inovadores? Quer dizer, quem são esses inovadores do nosso tempo? São pessoas que fazem o quê? Que já vêm com o quê? Como é que tem que ter muito conhecimento? Olha, qualquer atividade humana que sai da zona de conforto, ela primeiro é arriscada e depende de convencimento. Então a gente está falando do Elon Musk, mas eu posso falar de qualquer profissional, de qualquer estudante, de qualquer homem, mulher, não importa. É uma coisa, muitas vezes é um foro íntimo da gente, uma curiosidade, uma vontade de solucionar. Outro dia, numa aula, achei uma coisa muito interessante. Está falando sobre gestão de serviços. Falei, gente, a gestão de serviços tem uma parte que não dá para padronizar, que é o atendimento, é os olhos nos olhos. Tudo mais que é padronizável a máquina substitui a pessoa. Aí a menina lá no fundo falou,
Professor, quer dizer, eu já sei a diferença. A máquina não tem intenção. Olha que frase maravilhosa. Interessante. Não tem mesmo. Eu achei isso ótimo, porque eu estava vendo aquela Sofia, aquela robô que me irrita, porque daqui a pouco ela vai dar palestra, Isso. e ela disse assim, não, porque eu desenvolvi empatia, meu negócio é empatia. Ela pode ter empatia, porque ela pode até aprender a ter empatia, mas intenção ela não vai ter. Exatamente. Que genial, amei essa sua aluna maravilhosa. Eu vou dar uns pontos de participação para ela. E aí teve um filme anterior do Spielberg, um grande diretor, produtor americano, né? Muito conhecido, maravilhoso. Ele tem me parece, inteligência artificial. Sim. Né? E a primeira cena também é aquela coisa que marca a sua vida, né? Então, exatamente a história está sendo apresentado um robô bastante humano por um capitalista, dono da empresa, né? Falando, isso é maravilhoso, esse robô vai substituir o ser humano, vai fazer tudo, pensa como a gente, falando para uma equipe de diretoras e diretores. E ele falando, não é maravilhoso, substitui. E aí o presidente falando, olha, nós temos que amar essa máquina, porque ela vai fazer tudo de bom. Aí uma das participantes na cena do filme levantou a mão, senhor presidente, eu entendo, nós devemos amar a máquina, mas será que quando a gente fabrica uma máquina que nos ame? Então, Leila, inovação tem a ver com intenção, tem a ver com amor, tem a ver com curiosidade, não é? Tem a ver com querer resolver as coisas, não querer ficar parado. Parece uma coisa à parte, que é do íntimo da pessoa, mas o inovador, por isso que eu falo, eu sou um apaixonado pela inovação. Tem que ter um desejo íntimo de querer fazer a diferença, não por ele, nem pelo concorrente, pelo mundo, né? Então você fala Elon Musk não sei o quê, mas ele pode falar de Mark Zuckerberg, pode falar de Bill Gates, pode falar, eu não queria falar de empresários brasileiros, senão a gente parece estar fazendo merchandising, mas tem uns 2 ou 3 empresários brasileiros que têm essa coisa de querer melhorar o mundo, através do quê? Através da tecnologia, não é? Então, quer dizer, inovação depende de conhecimento muito, né? Então, vamos falar para jovens. Os jovens que hoje estão num mundo que eu acho que é um diferencial, nem é diferencial, vai ser um commodity. O cara tem que ter essa atitude, ele tem que ter esse comportamento inovador. Isso. Vai ser um commodity, não vai ser mais uma coisa que é um diferencial. Todo mundo tem que ter. Como é que eu formo, como é que eu educo pessoas com essa intenção, né? com essa visão, com essa percepção? Então, nós temos uma coisa aqui. Sozinho, ninguém vai inovar, e principalmente o jovem em início de carreira, qualquer que seja a carreira dele ou dela. Deveria ter assim como as empresas selecionam os candidatos, eu acho que o candidato também deveria selecionar uma empresa. Você vai para uma empresa velha, do século XX, que não inova, ou que tem muitos procedimentos, comando e controle, como a gente fala, acabou. Essa pessoa não vai poder desabrochar, não vai poder realizar aquilo que ela tem em mente. Por outro lado, se fala hoje em dia muito de empreendedorismo, que vamos tentar sozinho, também é uma falácia, porque sozinho não vai conseguir, vai precisar procurar o network, a rede, vai precisar procurar eventualmente capitalistas. Então eu diria que a competência melhor, mais importante que o jovem deve desenvolver, e ninguém nasce sabendo, é a comunicação e a credibilidade. Mais uma vez, eu vou dar muitos outros exemplos se eu tiver um tempinho, mas voltando ainda no Elon Musk, o danado chega, pessoal, eu estou pensando em fazer uma coisa. Pois não, senhor, porque já tem a fábrica Tesla. Eu quero soltar foguete e fazer com que o foguete volte. Não, é impossível. Não é que ele consegue capitalistas para isso? Aí ele tem uma ideia. Não, gente, sabe o que é? Agora tive uma outra ideia. Mobilidade. Pois não, senhor vai fazer carro sem direção? Não, isso já é passado. Aí ele está imaginando cidades com grandes tubulações de ar comprimido, que as pessoas entram numa cápsula e chega 2 tempos. Não dá para fazer isso em cidades prontas. Então ele está pensando em fazer cidades novas e com essas tubulações prontas. Ele consegue empresários, capitalistas, que apostam nele. Então eu diria a competência maior, mais desejada deveria ser a credibilidade. Todos nós temos sonhos, alguns sonhos mais próximos, outros sonhos mais próximos de delírio, mas se a gente acredita demais
temos então não procurar o sonho diretamente, mas procurar parceiros, pessoas e empresas que acreditam. Porque Olha, senão é um gente, eu esforço. estive em Dubai e disse que o Sheik acordou de manhã e resolveu assim: eu quero construir uma ilha que seja como uma palmeira. E daí ele chamou os engenheiros, contratou não sei quantos engenheiros do mundo inteiro para fazer a tal da ilha. E daí, olha, eu quero nesse tempo, eu quero nesse prazo, porque ele quer, estou pagando, eu quero. Né? Gente, lá você dá uma batida na parede e sai petróleo, é fica verdade. muito fácil. É muito interessante quando tem vídeos na internet para você ver como é que foi construída a ilha, aquela Ilha das Palmeiras, que é uma ilha toda artificial, que é um processo muito interessante. Como os engenheiros começaram a fazer. E eles não sabem tudo, quer dizer, sabem muita coisa, mas quando começa a ser feito, às vezes tem coisas simples que ninguém pensou e que começa a acontecer, porque eles fizeram toda a ilha, e daí o que aconteceu? O mar vinha e tirava areia, o mar vinha e tirava, eles tiveram que fazer um aro por volta, daí virou uma represa. Eles tiveram que abrir que nem os duques, né? Que nem duque que lá que tem na Holanda, para poder ter movimento aqui. Os diques. Os diques. E daí o que acontece? Quer dizer, é muito interessante, tem que ter a coragem, tem que ter o conhecimento, agora tem que ter a ousadia, né? E se você não admitir que você pode errar, você tentar consertar o erro depois, tentar ver. Quer dizer, acho que não pode inovar, né? Inovação depende disso, né? Que nem eu adoro a saída para o espaço, né? Que nem essa coisa de ir para o espaço. Quer dizer, você tem que admitir que você pode errar, que se faz tanto esforço e um foguete pode explodir, né? Pode, e se perde dinheiro, mas essa é a motivação. Quer dizer, você vai ter que passar, como dizem os chineses, cair 10 vezes, levantar 11 vezes. Nunca desistir. E sempre sorrindo, como a Leila Naval faz, né? Então, mas você que é professor hoje, esse jovem vem com esse espírito inovador, ele está aberto para isso, ele tem essa ousadia, ele tem essa coragem, o jovem brasileiro, ou talvez aqui, como a gente não tenha tanto dinheiro, e nos outros países você já vem com mais coragem, com mais ousadia? Olha, Leila, aqui no Brasil nós temos, assim como eu falei, a comunicação e a credibilidade. De fato, a nossa sociedade carece dos dois, né? Então, quando você vai para a universidade, o discurso é mesmo incentivar 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 o que a gente fala da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Teve um caso interessante numa faculdade que eu tenho algum trabalho às vezes, né? E aí o diretor reuniu todos os departamentos com um plano maravilhoso. Vamos incentivar com os alunos projetos integradores. Projetos integradores. Então, alunos da química, trabalhando junto com engenheirandos, trabalhando com o pessoal de economia, trabalhando com o pessoal de farmácia. Então, estava todos os coordenadores daquele espaço juntos. Tá bom. Então, falou uma meia hora para explicar o projeto, e aí ele falou, agora, pessoal, vamos nos dividir para, então, os coordenadores idealizar melhor que projetos desenvolver. O pessoal da química vai para aquela sala, professores da administração vão para aquela sala, professores da engenharia. Meu Deus, não está falando de integração? Então, aquela coisa de divisão, caixinha, separação, muito conservadorismo, muita desconfiança, é uma coisa que precisa ser trabalhada na nossa sociedade. Aí eu te falo, os alunos, os jovens estão dispostos? Estão. Mas talvez falte uma direção para o novo. Eles estão dispostos a mudar, mas eu não sei se as faculdades, a família, estão incentivando-os a olhar cenários, vislumbrar cenários, olhar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Pergunta para um brasileiro, como você imagina a nossa sociedade daqui 20 anos? É uma coisa que não se coloca. Imagina daqui 5 anos. Como é que vai ser a eleição desse ano? Então a gente tem uma visão muito curtinha. Você acha que vai ter uma revolução na educação? Precisa dessa revolução? Porque assim, eu estava vendo, tem um seriado no Netflix que chama Marte, e foram alunos jovens de 15 anos de idade que são convocados, e daí eles prestam um teste, ver se querem, para eles serem alunos da NASA, porque eles consideram que daqui em 15 anos, em 2030, 33, esses meninos estariam indo para Marte, civilizar Marte, né? Fazer uma nova civilização lá, enfim. Mas são meninos de 15 anos. E como é que eles aprendem? Eles aprendem fazendo, exercitando, experimentando, treinando. É muito interessante, né? Hoje, acho que a nova pedagogia é aprender fazendo, sentindo, se jogando naquilo, né? É verdade, é verdade. E como é que nós vamos fazer isso aqui no Brasil? Você tem muita razão.
por um lado, esperar que as instituições, a escola, a empresa se revolucione por dentro, é esperar muito delas, até porque elas vêm de um século passado e estão caminhando. O que a gente pode esperar? Esperar que jovens com coragem acreditem. Por quê? Toda a sociedade deve haver mais líderes do que seguidores. Ou como diz o outro, mais cacique que índios. Uhum. Então, a ideia que a gente possa esperar deve surgir. Jovens com coragem, que acreditem no sonho e, para isso, tomem decisões importantes. Que seja dentro de uma empresa, revolucionando aquela empresa, que seja fora da empresa, mas trazendo pessoas que acreditem nisso. Aí eu, voltando ao exemplo da escola, né? Segundo ano de qualquer curso, administração, engenharia, eu falo, meus queridos, vocês têm algum sonho? Tenho. Quem estaria disposto a parar agora, chegar lá na casa dos seus pais, ou tutores, olha, eu estou parando tal faculdade, que eu vou atrás do meu sonho. Não é bem assim, professor, é mais difícil. Pois eu vou dar 2 exemplos. Bill Gates saiu da universidade no 2º ano. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, no 2º ano. Steve Jobs, acho que não ficou muito tempo mais que isso, não. Pessoal, você como professor dentro de uma faculdade fala isso, eles não te mandam embora, não? Eu falo baixinho. Mas olha, é essa coragem que a gente precisa. Uma sociedade sem coragem não inova. Um pouco do nosso drama nacional, enfim, é essa inovação. Vamos para trás. A história do Banco Yunis, né, do banco, me foge o nome, do José Yunis. Uhum. Ele criou o primeiro banco popular. Conhece a história? Não conheço. Maravilhoso. Ele é um professor de economia. Todo dia ele saía da escola e via as moças vendendo cestas, né, cestas trançadas de vime e tal. Quanto custa essa cesta? 10 moeda local, lá, ou da Índia, ou daquela região, enfim. Pois não. E quanto custou para você? Não sei, senhor. Eu faço a cesta e eu ganho uma rúbia, como se fosse R$10 para 50 centavos que o patrão me dá. Por que você faz isso? Eu vou fazer o seguinte, falou Yunis. Vou te dar... Quanto pode custar essas fibras, essas... R$1, vai. Estou falando para a gente poder entender a história. Pronto, tá aqui R$1, faz a sua cesta, vende por 10, você me devolve R$1, amanhã eu te dou R$2. Então, ele criou, então, um empreendedorismo. O Banco Grêmio, o primeiro banco popular. Ele ainda existe. Hoje ele já saiu da ativa, enfim, Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel, eu lembro. Da Paz. Isso é inovação. Quer dizer, às vezes uma solução simples... Então, é porque a gente fica imaginando que inovação é uma grande coisa, precisa de tanta tecnologia, precisa de tanto dinheiro. Não. Na realidade, precisa de iniciativa, de coragem, de um outro olhar. Eu acho que é olhar por um outro viés, né? Um olhar diferente. Isso mesmo. Um olhar diferente. Olhar o outro, olhar o sistema. Olhar o outro. Quando eu vejo um SUV gigantesco que não cabe nas garagens das garagens dos prédios, nas cidades, eu fico, que inovação é essa? A inovação tinha que ser o contrário, fazer carrinho pequenininho, para caber todo mundo, né? Então, a inovação, você falou muito bem, a inovação parte de uma ideia, de uma intenção humana. Do jovem tem a intenção de mudar, de renovar. Agora, tem um percurso muito angustiante. Mas, por outro lado, se não for isso, o que você vai ser? Vai ser um analista financeiro, um estagiário, um treininho numa empresa, sem vida, aquela vidinha simples, trabalha, faz um MBA qualquer, de noite toma um breja. Ou seja, você não acha muito sem propósito? Isso são escolhas, né? Eu acho assim que a gente tem que fazer escolhas na vida. Tem gente que gostaria de ter esse tipo de vida e não acho que é ruim. Se você escolheu isso, é a sua escolha. Mas se você quer ter uma vida revolucionária, uma vida com energia, uma vida com vitalidade, uma vida com essa revolução toda que nós estamos falando, nós começamos aqui conversando, a gente se encontrou no corredor conversando. Onde é que fica esse ânimo, essa motivação, né? Você sabe que eu acho que tem pessoas para tudo. Tem pessoas que têm que ser o inovador, o empreendedor, o corajoso. Tem pessoas que têm que ser aquele conservador, mantenedor. O mantenedor. Nós precisamos de todo mundo na nossa sociedade, né?
Precisamos. E esses mantenedores têm que acreditar nos enlouquecidos aqui, que são os promotores, né? Exatamente. Então, assim, no fim tem lugar para todo mundo. É que no fim é que a gente provoca muito essas pessoas que querem dar a virada e estão receosas. Nós somos de muita gente que der a virada, então não fique receoso. Se você é um mantenedor, que seja um mantenedor de cabeça aberta, para poder incentivar, para a gente poder ir para frente. Gente, quanta gente será que o Elon Musk não precisa? Todo mundo, a gente precisa de muita gente, né? Vou dar mais um exemplozinho. A gente chega numa idade e tende a ser mais conservador. Eu sou um pouco do século passado, muito embora já por intenção. Conservadores, né? Não parece. Um pouquinho, né? Mas eu tento preservar esse fogo interno, né? Conversando com alunos, saindo lá de um campus de uma universidade, obviamente, no final da última aula, o pessoal cai correndo para os bares da rua, tomar uma breja, tomar um aperitivo, fazer um pouquinho de farra. E eu estou conversando com um aluno muito bom. Eu falei, Lucas, olha, aqui é uma pena, são jovens, a gente aprende muito com os alunos. Ele falou, não, professor, quem vai mudar o mundo são essas pessoas, não aquelas que estão quietinhas na sala de aula. Então você vai tomar uma breja, vai pensar num mundo novo, e é por aí mesmo, quer dizer, tudo é relativo. Gente, fica aqui uma reflexão uma revolucionária, hein? Sobre esse mundo todo. Olha, eu pedi para que os alunos abandonem o segundo ano, saiam da faculdade, tomem breja, ainda vão acabar com a minha carreira de professor, viu, Leila? Mas é uma provocação isso, eu acho assim que é uma reflexão e eu acho que todo mundo... Hoje as próprias empresas fazem isso, elas tiram as pessoas daquele ambiente, abrem, experimentam novas coisas para ver se floresce novas ideias, um novo olhar para o mesmo negócio, né? Mas é um novo olhar, nós vamos provocar isso. E não é ficando dentro da sala de aula, no quadradinho, que a gente vai fazer isso. Por isso que eu adoro viajar. Mas não parar de viajar, que nós temos que acabar com o nosso programa aqui hoje. Se você gostou desse papo, clique aqui, se inscreva no nosso canal e mande perguntas para a gente, que a gente traz de novo aqui o nosso professor Arão, para poder falar mais coisas para a gente sobre essa provocação toda, tá bom? Fica a sua última mensagem aí que nós vamos embora. Não, a mensagem é que eu estou feliz ao lado da Leila. Espero que essa mensagem vai chegar para o maior número de pessoas e vamos inovar, sempre inovar e criando, buscando o bem. E isso não tem modelo, isso é muito coração, muita entrega, muita coragem, muita ousadia. Até a próxima, valeu!